Oi de novo, eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra, e tô voltando aqui pra live, que caiu de novo. E ai, 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 meu coração, quando cai a live. Essa live não tá ficando muito tempo de pé. Então eu vou pedir para vocês de novo. Hoje eu esqueci de pedir que você, quem entrar comigo na live, não clica para sair, deixa que eu removo, tá? Que na hora que eu fui fazer isso, ela clicou para remover, daí caiu a live. Não sei se é culpa dela não, né? Da pessoa que sai cair a live ou não. Eu tô tentando achar qual que é o motivo que essa live cai quando a gente remove o convidado, né? Não sei. Bom, uh, vamos continuar. Vamos em frente, vamos ver quem mais tem aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta por escrito aqui para eu responder. É, a Joana está perguntando: bebê com 4,3 kg com 40 semanas e 3 dias, risco habitual. Induzir ou é seguro esperar? Existe risco no parto normal? Bom, pelos protocolos que eu sigo e que a gente considera que são os mais atuais dentro da literatura em relação a peso de bebê, o ideal é, no caso de bebês que a mãe tem diabetes gestacional, induzir quando chegar a 4,5 kg. E quando não tem diabetes gestacional, induzir quando chegar a 5 quilos. Então tá longe de 5 quilos ainda, tá? Outra questão, mas assim, se você quiser um outro protocolo, se quiser pegar o do Ministério da Saúde ou o do Colégio Americano, eles vão falar de 4,5 kg, independente se é diabetes ou se ou não tem diabetes gestacional. Então, a questão de indução tá legal aí, com 4,300, dá para induzir, mas dá para esperar também mais um pouco se quiser, investindo no parto natural, tá? Existe risco no parto normal? Sim, claro, todo parto normal tem risco, assim como toda cesárea tem risco, né? Mas sempre que a gente indica alguma coisa, a gente está dizendo que nesta indicação o risco é menor do que na outra, né? Então, se quando eu falo assim, induz um parto, eu estou dizendo, ó, o natural não tá bom, mas a cesárea também não, é melhor induzido. Se a gente fala, ó, melhor a cesárea, porque não tá bom nem o natural, nem o induzido, né? Então, existe risco sim, tanto no normal quanto na cesárea. Os riscos de distócia de ombro, eles aumentam acima de 4,5, consideravelmente acima de 5 quilos, por isso que a indicação de indução com 5 quilos. Bom, vamos ver quem está aqui para conversar comigo na live. Vou chamar na ordem aqui que a pessoa entrou, a Daniela Almeida. Daniela, então se der para colocar um fone aí, celular fixo, e na hora de sair, deixa que eu saio, tá? Para ver se não cai a live. Ela deve estar entrando. Entrou. Oi, Oi, Daniela. doutor, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Diga. Tudo bem. Deixa eu te perguntar, fiz todas as ultras normais, a morfológica a primeira morfológica, a segunda morfológica, tudo normal. E aí a médica pediu uma ultrassom agora com 34 semanas e deu líquido moderadamente polidrâmico, né? Hum, Sendo que isso não foi dito pelas outras ultrassons, estava tudo normal. Isso impede de ter parto normal? Se indica uma cesárea? Qual seria o risco disso para o bebê, sendo que eu não tenho diabetes gestacional? A única coisa que a gente se preocupa foi a incompatibilidade sanguínea. entendi. Bom, Negativo e do marido positivo. Isso teria relação? com o polidrâmino não, mas só para explicar para as pessoas que estão ouvindo, o polidrâmino é quando tem muito líquido amniótico, tá, gente? Esse é o nome do negócio. Isso. Primeiro assim, tem que ver se eles usaram a tabela correta, porque eu já vi em vários lugares que consideram polidrâmino algo que não é polidrâmino. Então existe uma tabela que ela é crescente, chega até um momento da gravidez que chega até 240 de possibilidade de líquido e depois vai caindo e isso está dentro do normal. Então primeiro, se o diagnóstico foi feito corretamente. Segundo, tem vários casos de polidrâmino que não são nada, simplesmente é um número a mais e não muda nada, tá? Terceiro, tem que investigar o polidrâmino se tem alguma causa. Aí eles vão ter que investigar diabetes gestacional, alguma infecção, que são as principais causas. Quando aparece polidrâmino, compensa investigar de novo, entendeu? Mesmo Hum, que já tenha sido feito antes, né? Se não achar causa nenhuma, espera nascer e vê depois se tinha alguma causa ou não. Tá? Tem bebê que a às vezes médica tem dificuldade de deglutição, esofágica. e aí não deglute o líquido amniótico, depois nasce, aprende a mamar e passa isso, né? Então,
isso descobre depois que nascer. Agora, você perguntou de indicação de cesárea, né? Vamos pensar o seguinte, para que serve uma cesárea? A cesárea serve para salvar um bebê que morreria num parto normal, tá? E o bebê que morreria num parto normal é aquele que não tem passagem, ou seja, que a cabeça não passa na pelve da sua mãe, ou um bebê que acaba o oxigênio durante o parto, tá? Líquido amniótico não tem nada a ver com nenhuma dessas duas coisas, nem com a Já passagem da foi cabeça do indicado bebê. cesárea justamente pelo fato do líquido estar aumentado. Na verdade, nas outras Como? ultrações, nas ultrações anteriores, eles não colocaram um valor. Falou só que o líquido estava normal. De todas as ultrações. Só nessa última que eu fiz Tricolor. que acusou o aumento. E Tá. aí, E com quantas semanas que foi essa última? com 34 semanas. 34. Beleza. De lá, A questão é essa. Primeiro, ver se está certo o diagnóstico. Segundo, ver se acha a causa. Se não achar a causa, espera nascer. Só que não tem nada a ver com cesárea polidrâmino. Não tem relação nenhuma. Não tem o menor nexo. Eu não consigo nem imaginar qual é o nexo que passou na cabeça do médico que fala que tem que ser cesárea. eu fiquei Porque, super desanimada. é. Porque... Então, a minha sugestão é ou você levar isso para o médico e falar, não, eu já sei que não é. E pode perguntar para vários outros obstetras, todos vão falar que não é a indicação de cesárea. Esse daí você leva e fala, ó, conversei com vários médicos e eles estão dizendo que não é cesárea, tá? Ou você troca de médico, entendeu? Em Vai em relação outro à médico. infecção, qual seria a infecção, no caso, a infecção em mim ou no Possíveis. bebê? Não, as Possível possíveis infecções, né? Não no significa que bebê. vai ter. Não, tem que investigar todas. Todas aquela lista do pré-natal. Sífilis, hepatite B, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes. São todas possíveis infecções que pode dar Então, polidrâmico. eu posso solicitar a ela uma investigação, um check-upzinho em relação às infecções que poderiam estar, né, causando isso. Só para Normalmente descartar. normalmente as investigações são de diabetes, de infecções e da formação do tubo gastrointestinal do bebê, que isso aí é visto no morfológico, né? Aí pode até repetir um morfológico para ver a parte de estômago, de rim, de bexiga, de tudo, para ver se tem alguma coisa causando, né? Principalmente estômago e intestino, né? E aí dá para tentar fechar o diagnóstico, né? Entendi. Mas também que só resolveria depois que ele nascesse também, né? Não teria o que fazer, teria que Só depois esperar que realmente. nasce. Esperar nascer. Exato. Entendi. Mas lembrando que eu falei no começo, que a maioria das vezes não é nada. Ah, eu não tô nem dormindo direito, porque estava tão bem a gravidez até agora. E aí, com esse É. diagnóstico, eu fico primeiro Quanto que deu o filho. valor do líquido? Quanto que deu o valor do líquido? Te fala agora. Só um minuto. Se eu não me... É 300 e pouquinho, se eu não me engano, da última vez. Bom, se você não estiver achando, deixa. 300 e pouquinho da última vez que eu 300 e fui. pouco. Tá bom, Foi. entendi. A questão vai ser investigar mesmo. Depois que você investigar, você me conta ver o que que deu. E, se possível, ou você tem que conseguir mudar a opinião do médico ou mudar de médico em relação à cesárea, porque não tem nada a ver indicação de cesárea para o polidrama. Entendi. Uma coisa que talvez possa ter passado na cabeça dele é o seguinte: se romper a bolsa com polidrâmino, tem mais chance do cordão sair antes do bebê, né? Então, por uma prevenção disso, ele pensaria numa cesárea. Só que daí, na minha cabeça, funciona. Se o cordão sair antes do bebê, vai lá e faz a cesárea. E não faz uma cesárea preventiva para isso. Né? Me pediu total repouso, que eu ficasse bastante repouso para não acontecer da bolsa romper antes do tempo, né? É o que eu tô fazendo. Eu não vou te passar uma conduta porque eu não estou te atendendo como médico, mas não vejo motivo para repouso relacionado a polidrama. Também não estou vendo nexo nisso. Entendi. Tá bom, Tá entendi. bom? Tá bom. Muito Boa obrigada, sorte. tá? Tchau, Obrigado a tchau. você. Deixa que eu removo, deixa que eu clico aqui para sair, pra ver. Vamos ver se não cai, né? Vamos ver. Tá. Não caiu. Então vamos lá, continuar aqui, responder. Ó, a Marília Scolari está perguntando. Meu obstetra disse que não precisa fazer mais ultrassom até o parto, sendo que a última foi com 28 semanas. Mas como fazer parto sem saber o tamanho do bebê? E aí a resposta é justamente que não precisa saber o tamanho do bebê para o parto. Seu médico está certo. O ultrassom ele é um plus a mais, vai dar uma refinada nas questões. Mas agora,
imagina o seguinte, se um bebê mínimo para nascer está na faixa de 2.500, 2.600, 2.700, dependendo da idade gestacional ali. E o máximo de 4.500 ou 5. Qualquer bebê que cair entre o mínimo e o máximo está normal. Então a gente não precisa saber o peso do bebê. Se é 2.800, se é 3, se é 4, se é 3.800, se é 4.200, não importa. Isso aí é visto depois que o bebê nasce. Até porque o ultrassom tem uma margem de erro grande também, né? E outra questão. Ah, mas se for muito pequeno. Se for muito pequeno, para isso que serve a medida da fita métrica na barriga, que mede todo mês lá, toda semana, no final da gestação, a barriga, para ver se não está muito pequeno ou se não está muito grande. Porque daí, se estiver muito grande ou muito pequeno, daí pede ultrassom para ver o que está acontecendo. Agora, toda vez que a medida está média, o bebê está caindo nessa faixa normal, entendeu? Então, por isso que não precisa ficar fazendo ultrassom para ver o peso. Certo. Vou chamar mais alguém na câmera. Aí eu só relembrar alguns detalhezinhos aqui para participar. É para otimizar a, a nossa chamada e também para. Porque depois fica no IGTV, né? E fica gravado e tudo mais, então fica melhor. Por favor, levante a mão, inclusive, eu vou deixar aqui na última das pessoas que mandaram o convite para entrar aqui para mim, ó, eu vou até falar quem são, ó. A Natália Moura, Maria Madalena, Luciana Silva, Débora Benami, Milena, Rafaela, Nayara, Cris, Laura, Pris e Alê. Todo mundo que mandou o convite aqui. Levante a mão quem está com fone de ouvido, com o celular fixo, paradinho, sem ficar balançando, e limpa a tela, passa um paninho lá, passa manga, passa qualquer coisa para não ficar embaçada a tela. Me fala aí quem tiver assim já, que daí vai ser a próxima pessoa que eu vou chamar. Porque se tiver sem o fone, fica dando interferência, é ruim. Se tiver embaçada a tela, fica muito ruim a gravação depois. E se tiver balançando o celular, dá enjoo nas pessoas aí. Deixa eu ver. A Luna falou que tá jóia aí. Então vamos lá. Luciana, tô te chamando então, Luciana Silva. Opa! Oi, doutor. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, pelo jeito não está entrando sua câmera, mas isso é questão de conexão. Às vezes acontece isso quando não está pegando muito bem a conexão, aí acaba não entrando a imagem, entra só o som. Mas tudo bem, vamos lá, me diga. Então, doutor, eu tô grávida de 28 semanas, tá tudo bem até agora, né, até o momento, mas algumas questões me deixam preocupadas, tipo a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Eu queria entender um Ah, pouco mais sobre isso. e por que você tem medo da pré-eclâmpsia? Você está com a pressão alta ou não? Não, é porque, assim, diz que pressão alta é mais devido ao nervosismo. A minha pressão em todas as consultas e até agora tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Uhum, Mas é uma coisa que me preocupa, não sei porquê, é uma coisa que me deixa meio aflita. entendi, tá bom. Ó, então é o seguinte, 6% das mulheres ficam hipertensas no final da gravidez, tá? E não tem nada a ver com nervoso, tá? Tipo, se te falaram isso, falaram errado. O problema da hipertensão gestacional, ela é placentária, é um problema, é um defeito na placenta que faz com que a pressão da mãe suba, tá? Quando a pressão da mãe vai subindo, ela pode afetar algum órgão da mãe, tá? Se ela afetar o rim da mãe, isso se chama pré-eclâmpsia. Se ela afetar o cérebro da mãe, isso chama eclâmpsia. Se afetar o fígado da mãe e o endotélio, isso se chama síndrome HELP. Então, o que acontece é que, em alguns casos, quando sobe a pressão, pode afetar algum desses órgãos, tá? Aí, o que Uhum. significa isso? Significa que a placenta não está funcionando muito bem, portanto, está subindo a pressão da mãe, e aí cabe ao médico obstetra ou médica obstetra olharem para essa situação e ver se dá para ir em frente, o quanto que dá para ir em frente com essa gestação ainda, ou se tem que terminar logo a gestação, né? Normalmente, quando tem pré-eclâmpsia, se for uma pré-eclâmpsia leve, às vezes dá para levar por semanas a gestação até o bebê crescer mais, ganhar mais peso, tá? Quando é Tá. eclâmpsia ou síndrome HELP, normalmente tem que terminar a gestação naquele dia, um dia depois, máximo 48 horas, né? E em todos os casos, seja pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome HELP, o mais indicado, a princípio, é a indução do parto normal, e só se não tiver outro jeito fazer uma cesárea, porque é perigoso fazer cesárea em pessoas que estão com a pressão alta, né? Então,
Mas o que eu acho que assim, tudo bem, você deve ter o receio porque você já deve ter ouvido falar várias vezes desse assunto, né? Isso. Mas eu acho que será que vale a pena ficar procurando o que pode dar de errado ou é melhor investir, ficar firme e confiante no que pode dar certo, né? Até porque a imensa maioria das vezes não tem pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia é exceção, né? E aí, se apareceu a pré-eclâmpsia, aí sim, vamos conversar sobre isso e não ficar tanto prevendo antes, porque senão fica sofrendo por antecedência, uma coisa que pode ser que nem tenha que, você nem tem que pensar nisso, né? Assim É, como uma pessoa vai me perguntar, por exemplo, o bebê está cefálico com 28 semanas, e a pessoa vai me perguntar, e o parto pélvico? Eu falo, não fica pensando no parto pélvico agora, porque se o bebê já está cefálico, né, se não virar o bebê, depois você pensa, né, se o bebê desvirar, aliás, né, e assim é. por diante, né. Então eu sugiro não ficar, assim, eu acho que o plano de parto é importantíssimo, ou seja, prever Uhum, coisas que possam acontecer, e aí organizar isso tudo, né, como pode ser, mas ficar aham. sofrendo por antecedências diagnósticos que não tem, aí eu vou falar uma coisa pessoal minha, eu acredito muito em energias e muito em focar ou em coisas boas ou em ruins. Eu acho que se a gente fica no otimismo, a gente atrai coisas ruins, boas. Se a gente fica no pessimismo, a gente atrai coisas ruins, né? Então é melhor pensar em coisas boas e não em ruins, né? Eu penso assim. Entendi, entendi. Doutor, mais uma pergunta. Na maternidade onde eu vou ter o meu bebê aqui em Brasília, Hum. eles falaram que não usa mais o nitrato de prata, agora é o colírio de eritromicina. É a mesma coisa ou arde menos? Ou não Não, sei. a substância é diferente, arde menos, só que ainda assim é uma intervenção que na imensa maioria das vezes é desnecessária, né? Ela é um colírio para evitar que o bebê tenha gonorreia ou clamídia nos olhos. Só que o bebê só pode ter isso se a mãe tiver. Então, se a mãe não tiver, não precisa do colírio no bebê, entendeu? Entendi. Então, a questão é que, como protocolo em saúde pública, eles dão para todo mundo. Só que quando é possível individualizar cada caso, e a gente sabe que a pessoa não tem gonorreia nem Uhum. clamídia, não teria por que aplicar nem nitrato de prata, nem o colírio de eritromicina, né? É porque eu Entendeu? estava eu tava conversando com um dos médicos e ele me falou que o procedimento, né, o protocolo do hospital é esse. Aí eu perguntei para ele se havia a possibilidade, como eu não tenho, graças a Deus eu não Uhum. tenho, se eu posso pedir para não pôr. Aí ele falou, olha, não é indicado. Aí eu falei, por que não é indicado? Aí ele ficou enrolando, falou um monte de coisa. Aí eu falei, nossa, vocês deviam assistir o Dr. Braulio, porque tá demais vocês. A questão é assim, quando ele é um médico do hospital, da instituição, se o protocolo é aquele, ele fala que não é indicado porque é o protocolo da instituição, né? Agora, ele está defendendo o protocolo da instituição. Agora, você como mulher, você tem o direito de pedir, você tem a autonomia de pedir coisas diferentes, né? Sugiro que seja com todo o jeitinho do mundo, né? Sem querer bater de frente, porque você é uma pessoa que tem muito ego, o ego vai ficar ferido, daí que não vai querer fazer nada mesmo, mas tentar pedir e falar, não, olha, eu gostaria, no meu caso, que não. O que eles vão virar para você para lá, você tem que assumir o risco, tá? Você tem que assinar um termo de consentimento. Você fala, beleza, é justamente disso que eu estou falando, eu estou assumindo um risco, portanto, assinarei um termo de responsabilidade, né? Então é só questão de responsabilidades, né? De que cada um assume, né? Tá certo, Certo? Boa certo. sorte para você, tudo Obrigada, de doutor. bom, Para você boa também. hora. Obrigado a você. Pode deixar que Tá. eu removo sua câmera aqui para ver se não cai. Se cair, gente, eu já volto, tá? Vamos ver. Tô sentindo que vai cair, não sei por quê, porque os comentários não estão saindo da frente da tela. Vamos ver. Vou tentar aqui, se cair eu volto. Não caiu, ufa. Bom, enquanto isso eu vou responder mais alguma pergunta escrita. E aí eu vi que outras pessoas falaram, já estou pronta, pronta, pronta. Mas eu vou já vou perguntar de novo quem que está pronta. Porque no caso da Luciana só não deu certo a conexão, né? Mas a conexão não tem muito como a gente saber antes se tá bom ou não. Mas o fone de ouvido dá e o celular fixo também dá. É, a Lu Reis está perguntando: estou de 25 semanas, posso usar tonalizante sem amônia no cabelo? A resposta é sim. O que é contraindicado no cabelo só é amoníaco e formol, né? Então, quando não tem amoníaco e formol, pode usar, porque é aquele mito do passado que mulher não podia pintar o cabelo na gravidez já caiu faz tempo, né? Bom, próximo.
Vamos ver então quem que me falou aqui, quem que tá jóia aqui. Eu tô pronta. Ramos Nayara. Então vamos lá, Ramos Nayara, que deve ser a Nayara Ramos. Tô adicionando você, Nayara. Olá, tudo Tudo bem? bem? E aí você? Então, completei 36 semanas no sábado, e daí tem aquela recomendação, diminuir açúcar, carboidrato, comer tâmara, essas coisas. Queria saber até que ponto que isso é válido, que é verdade, que tem evidência, essas coisas. Tá, Tâmaras então? Que bem na É, hora cortou. e É. isso, falaram que tem que comer tâmara e diminuir Aham, açúcar e carboidrato. legal. Não é que tem que comer tâmaras, né? Mas comer tâmaras é uma ajuda que pode haver em relação à ajuda ao trabalho de parto, né? Tanto o uso de tâmaras quanto a diminuição de carboidratos no final do terceiro trimestre tem mostrado bons resultados, tanto na nossa prática, a gente tem visto que está dando certo, e tem trabalho científico também mostrando isso, que comer tâmaras e diminuir carboidratos no final da gestação pode facilitar o parto, diminuindo o tempo, né, do parto, não diminuindo as semanas de parto, mas diminuindo o tempo do parto, em horas, tá? Então, eles não têm a ver com indução, não tem a ver com amadurecimento do bebê. Tem a ver com diminuição das horas do trabalho de parto. Certo? Bom, acho que travou a câmera dela. Eu vou precisar tirar. Bom, Nayara, espero que você tenha ouvido a resposta, mas estava totalmente travada a câmera, parada e não estava dando conexão. Deixa eu ver uma coisa aqui, se a minha conexão. A minha conexão está bem boa, inclusive. E às vezes pode ser que a conexão da outra pessoa que entra não esteja boa, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma coisa que eu li aqui que eu quero voltar, porque eu fiquei curioso com uma coisa. Peraí. Madalena, eu vou chamar você na próxima, então. Pamela Fabiana está dizendo: estou 39 semanas e o bebê está em posição pélvica, ainda é possível parto normal com AVC? Ah, tá, entendi. Parto normal cefálico fazendo a versão cefálica externa, né? Sim, com certeza. Sempre é tempo de tentar fazer versão cefálica. E ainda assim, se não der tempo e entrar em trabalho de parto, também é possível parto pélvico, mas tem que ser com uma equipe bem experiente para parto pélvico, tá? Regina Knaip, que é a fonoaudióloga que fez comigo também uma live, falou que está em choque para aprender a fazer essas perguntas e respostas. Então, eu tinha descoberto isso, Regina, faz um tempão dessa caixinha, né? Daí eu usei uma vez, faz um tempo. Depois nunca mais apareceu para mim essa caixinha, agora está aparecendo de novo. E aí eu tenho a possibilidade de mandar a caixinha antes para as pessoas responder, me mandarem a pergunta e responder, por exemplo. Ó, vou escolher uma aqui. Ah, deixa eu ver. Eu quero ver alguma pergunta que sirva a resposta para muita gente, né? Ó, a Jéssica, ela perguntou o seguinte: já fiz uma cesárea de urgência. Estou de 38 semanas. Posso ter normal? Sim, claro. Esse tema se chama parto normal após cesárea, PNAC, ou em inglês VBAC, Vaginal Birth After Cesárea, que daí significa a tentativa do parto normal após uma cesárea. Essa resposta é sim, sempre. Inclusive é mais recomendada a tentativa do parto normal do que diretamente por uma segunda cesárea. Então vamos lá, vou chamar a Madalena, que está aqui para entrar. Madalena Bela. Então estou te adicionando aí. Eu vou bem com cuidado para não cair. Eu uso essa canetinha aqui para encostar só de leve, para não cair, para não bater a mão onde não sou chamado. Vamos ver se tá certo, porque quando cai, volta tudo ao zero. Oi, Madalena. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Minha dúvida é com relação ao pós-parto. Hoje eu estou fazendo 14 dias, né, do parto normal, como havia falado com você sobre a perda da minha Alice. Uhum. E
no caso de avaliação pós-parto, se tem algum prazo para a gente fazer, se há necessidade, eu acho que você me chegou a me falar. Mas como hoje completou 14 dias, ontem e ontem, eu cheguei a descer um pouquinho de escada, subir, cheguei a sentir dores no abdômen e o sangramento que eu estava tendo, bem pouquinho, quase acabando, voltou a um fluxo bem grande. Ontem chegou até a sair, como é que é o nome daquele negocinho que sai pedacinhos? Coágulos. Então, assim, eu fiquei assustada, que eu senti uma cólica muito forte. Chegava a doer a parte que é improvável. Uhum. Aí eu, caramba, será que eu tenho que procurar um obstetra para poder verificar, minha ginecologista para verificar se tem que ter alguma revisão? Ou se é normal, por esse período de 14 dias bem recente, né? Uhum, tá. Essa Seguinte, seria a dúvida. pós-parto, você teve parto normal, que eu lembro que você me contou, e você, espero que esteja aí cada vez se recuperando mais, né? Eu nunca vou falar, espero que esteja totalmente recuperada, porque o que aconteceu, até o fim da vida não se recupera, mas se ressignifica, como eu falei aquele dia, né? Uhum. Mas a pergunta que é sobre pós-parto depende de cada caso, né? Tem mulheres, por exemplo, que simplesmente tem o parto, não precisa dar ponto, não precisa fazer nada, talvez não precise passar nunca mais, é só na rotina depois ginecológico, né? Ou com 40 dias fazer uma revisão de canal de parto, que chama, que é ver a parte muscular do parto e tal. Agora, o que pode ter de sintomas ruins nesse período para ter que ver o que aconteceu? Sangramento volumoso, muito grande, tá? Febre, cheiro ruim vaginal, inflamação das mamas, né, que fique muito túrgida e que machuque, que dê mastite. Então, daí são possíveis intercorrências para ver, né? Agora, sair coágulos no pós-parto é normal, e para sair o coágulo da cólica, porque a cólica é algo sólido querendo sair pelo colo do útero, né? Que é o coágulo querendo escapulir ali pelo colo do útero, por isso que dá cólica. Então, é normal ter cólicas e coágulos depois do parto. Agora, se tiver algum desses outros sintomas que eu falei, febre, cheiro ruim, sangramento aumentado, aí vale a pena passar numa consulta extra, né? E de rotina só, que daí seria de 40 dias pós-parto, para fazer revisão muscular do abdômen, da entrada da vagina. Então, seria isso, né? Então, não tem uma regra, assim, que tem que passar no médico depois de 7, de 14 dias. Mas sim se tiver alguma intercorrência, entendeu? De sangramento volumoso que você diz assim, o exemplo, eu observo como um sangramento menstrual em excesso, né? Aquele sangramento bem intenso e cheiro de sangue muito forte. Não é um cheiro ruim, é um cheiro de sangue mesmo, vivo. Sangue. Pensa assim, ó, o volumoso é o maior do que foi no dia anterior. Então, se tiver cada vez diminuindo mais, está normal. Se tiver aumentando, não está normal. Entendeu? O volumoso seria isso, aumentar do que estava no dia anterior. A tendência é sempre diminuindo aos poucos. Entendi. Então, eu acho que eu deveria procurar sim, porque estava bem diminuído mesmo. E com esse meu exercício que eu fiz, né? O esforço de descer e subir, ficar sentada por muito tempo, não sei se isso é mito, né? Deu uma aumentada bem gradual. Não, pode ser, mas é recomendado fazer exercício, né? Não é recomendado ficar em repouso depois do parto. Então, passou, por exemplo, se passar 2 ou 3 dias do parto que passou aquele cansaço inicial do parto, aí dali pra frente é liberado para fazer exercícios, não tem que ficar em repouso, né? A não ser que é quando a pessoa precisa de uma cesárea, daí é o repouso da cirurgia, né? Mas do parto normal não necessariamente tem repouso, então... Mas talvez... mesmo com ponto? Mesmo com ponto. Sim, a não ser que desde que você não force a região dos pontos, né? Se, por exemplo, você vai ficar agachando de cócoras, abrindo ali, aí vai forçar o ponto, né? A dor é o limite, normalmente. Doeu para fazer alguma coisa é o limite para fazer aquilo, né? Então, agora, pode ser que o sangue a mais tenha saído só pela movimentação, e dali para frente for diminuindo, aí você não precisa ir. Mas se for aumentando, sim, com certeza. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Braulio. Obrigado uma você. Boa noite, Ciro. Boa noite e fica firme aí, dá uma olhada depois naqueles caminhos que eu te falei. Tem provavelmente na semana não que vem, na outra, vai ter uma live sobre luto pós-parto, e aí, se tiver por aí quiser dar uma olhada, mas vai ser daqui 2 semanas ainda. Com certeza. Tá Conte bom? comigo. Tá Boa bom. sorte. Uma Tudo boa de bom. noite. Obrigada. Boa noite.
Acho que vai cair. Não caiu. Poxa vida. Que bom. Não caiu. Então vamos ver se tem mais alguma pergunta por escrito aqui. A Sabrina Dibin fez uma pergunta muito boa. Caso necessário usar o fórceps, posso solicitar a cesárea? Aí depende, porque depende de algumas coisas, Sabrina. Em primeiro lugar, que o índice de a gente usar fórceps, ele é muito maior na cesárea do que no parto normal, tá? Só para você saber. Quem não sabe é isso. Existe muito mais uso de fórceps na cesárea. Então, o fato de estar indo para o final de um parto e precisar de um fórceps e falar, agora eu quero a cesárea porque vai usar o fórceps, não significa que não vai ter fórceps na cesárea. Pode ser que tenha, tá? Então, eu não vejo muito isso. Agora a questão é assim, depende também naquele lugar onde você vai ter o parto, se as pessoas têm boa prática com fórceps, bons resultados com fórceps, porque ele é um instrumento excelente, ele é ótimo para ajudar um bebê a sair, desde que usado corretamente, tá? O fórceps, ele é uma colher que vai pegar o bebê por aqui e vai puxar o bebê para sair, tá? Se vocês quiserem desmistificar o que é um fórceps, primeiro joga no Google fórceps, daí vocês vão ver a cara do fórceps, já vai tirar todo o estigma que possa pensar que tem gente que acha que é um gancho, que é uma garra, que pega o bebê, que esmaga o bebê, e não é isso, tá? É uma colher que entra assim, aperta a cabeça do bebê assim, e a mãe faz força e puxa a cabeça do bebê junto, fazendo força. Isso serve no normal, serve na cesárea. Então, ir para a cesárea para fugir do fórceps, eu não acho que deve ser uma boa ideia, não, porque não estará fugindo disso. Próxima, quem está aí na câmera, tem bastante coisa por escrito aqui, então eu não estou conseguindo ler todo mundo, tá? Quem que está esperando para falar comigo na câmera e que esteja com as condições que eu falei. Celular parado, fone de ouvido, câmera limpa. Deixa eu ver. Laura, então você. Cadê a Laura? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acho que vai precisar mandar de novo a solicitação, porque sumiu, Laura. Não tá mais aqui a sua. Então eu vou ter que chamar outra pessoa. Que é aquela hora que eu caí e voltei, eu creio que sumiu, né? Quem estava aqui esperando. Deixa eu ver quem mais. Que tá no jeito aí. Rafita Moura, você levantou a mão, é isso? A Paula Almeida e a Laura. Ah, então, Laura. E você eu não encontrei aqui, não estava na lista, infelizmente. Deixa eu ver a Paula Almeida, então. Paula tá aqui, ó. Tô adicionando, Paula. Eu vi alguém falou, tô sem fone e tal. É duro, porque sem o fone fica um eco, começa a dar, reverberar, e aí fica muito ruim e acaba não aproveitando tanto, né? Olá, Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? tudo. Como que é seu nome? Sou Paula. Paula, isso. Diga, Paula. Doutor, placenta prévia pode vir de parto normal? Quanto ela tem que ter subido durante a gestação para poder vir? Tá. Bom, a placenta prévia, ela tem mais de uma forma de a gente entender, né? Então, vamos supor que essa minha garrafa aqui é o útero, tá? Então, se o bebê vai sair por aqui, por baixo, e tiver alguma coisa tampando aqui, não tem como o bebê sair por aqui, concorda? Tá? Então, Sim. se tiver uma placenta prévia centro-total, que é aquela que fecha totalmente a entrada do colo do útero, neste caso, o que pode acontecer se a pessoa entrar em trabalho de parto? Vai abrir o colo do útero e vai começar a sair a placenta antes do bebê. E vai sangrar um monte, aí pode ser que morra o bebê e morra a mãe. Né? Então, tem um risco grande de óbito com placenta prévia centro-total. Tá? Só que aí tem a placenta prévia que é marginal, que ela começa a pegar na beiradinha. Então, ela começa daqui para cima, dentro do útero, e pega uma beiradinha só, pega o colo do útero. Aí essa placenta prévia, ela é uma placenta prévia marginal, não centro total. O que ocorre é o seguinte, as placentas que são marginais, o centro da placenta não é o colo do útero, tá? Por quê? A centro total, como eu disse, né? O colo do útero está aqui, o centro dela está aqui. Então, conforme ela for crescendo na gravidez, ela vai crescendo uniformemente para todos os lados, ou seja, ela vai continuar no colo do útero. Tá?
Agora, a placenta marginal, o centro dela está aqui, por exemplo, e só a beiradinha dela está aqui embaixo, tá? E aí o que ocorre é que a hora que ela cresce, ela pode ser que ela cresça para cima e não para baixo. E tem mais, o útero, a hora que vai esticando, ele vai puxando o centro da placenta e vai puxando essa bordinha da placenta que estava encostada lá no colo, tá? O que a gente tem hoje de revisão na literatura é que a partir de 4 centímetros de distância do colo do útero, já dá para ser parto normal. Entendeu? Então, Ah, 4 centímetros costuma ser, mas eu já vi trabalhos escritos de 3 centímetros, outros de 5, outros de 2. A grande questão é que, assim, se ela é uma placenta prévia marginal, tem chance, sim, de ela subir, tá? Eu tenho um caso bem emblemático que eu atendi, que ela manteve a placenta prévia marginal, porém, em cima do colo do útero até 38 semanas de gestação. Em cima do colo do útero, hein? Não tinha nenhuma distância. E a gente foi esperando, com 41 semanas, estava a 4 centímetros do colo do útero e foi um parto normal. O bebê nasceu, foi tudo bem, sangramento normal, não teve nada demais. Então, a questão é a espera, né? E também ver se tem uma equipe compatível com essa espera, né? Acho que mais é isso. então, a gestante está de 22 semanas, a médica já falou que para ela tirar a hipótese de um parto normal, e a placenta dela está 2 centímetros longe do colo do útero. Não, calma. Vamos falar de diagnóstico, então. Para começar, a placenta só tem que ser vista a partir de 28 semanas. 22 semanas nem existe placenta prévia, não tem como falar isso. Então tem que esquecer. Esse diagnóstico ele está equivocado. Tá. Eu vou exagerar, mas falar com placenta prévia com 22 semanas é quase como falar ter um homem grávido, tá? São coisas que não batem, não tem como. A placenta, para ser chamada de prévia, é depois de 28 semanas. Então, o médico do ultrassom que viu isso não devia ter visto, se anotou, não devia ter anotado, e o obstetra que viu isso não devia nem ter falado desse assunto, porque não é um assunto para 22 semanas, né? Tá, entendi então, doutor. Entendeu? Tá, Então, tá bom, bom. muito obrigada, viu? Você é doula, né, Paulo? Você é Sou. doula, né? De qual cidade? Sou de Qual cidade? Votorantim. Ah, de Sou de Votorantim, Votorantim. minha vizinha, Eu fiz o curso com você. comigo. Legal. No Bem Gerar. Lá no Bem Gerar. Legal, então tá bom. Isso. Tá Obrigadão. bom? Obrigada, viu, doutor? Pode deixar Tchau. que eu cancelo sua câmera para não cair, tá? Obrigado a você. Tá bom. Se eu Tchau. cair, eu volto, gente. Não caiu de novo. Opa, estamos dando sorte agora, parou de cair. Hoje foi só uma vez. Deixa eu ver se a Laura tá por aqui, que tinha falado que tava. Ah, a Laura tá aqui, ó. Laura, então já vou te chamar, tá? Eu só não sei se eu vou saber falar seu sobrenome. Laura von Boetner. Aí você me fala se tá certo ou não. Vamos ver qual que é a dúvida da Laura. Deixa eu ver que horas são enquanto isso. Falta 10 para 7. Oi, Laura. É difícil. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem e você? Boa noite. Diga. Tudo jóia. Que bom que eu consegui falar com o senhor. Eu tô com 30 semanas e 3 dias hoje. E tava tudo indo muito, muito bem. A terceira gestação minha. Tava ótimo, até sexta-feira. Na sexta-feira eu tive um sangramento, fui pro hospital, mas tava muito bem, não tinha nada, fazia exercício, tudo. Tava até pensando no parto domiciliar, eu que fazia as perguntas pro senhor sobre parto domiciliar. E aí no hospital tá tudo bem com o bebê, fez ultrassom, placenta ótima, tudo bem. O que eu tive foi um dedo de dilatação e que ele supõe que eu sangrei por causa disso, né? E aí agora eu tive alta no domingo, tomei o corticoide lá e domingo eu vim pra casa, ela pediu pra eu fazer repouso praticamente absoluto. Eu tô assim na cama, às vezes eu sento um pouco na cama mesmo. E tô tomando o progesterona e o Buscopan. Porém, eu tô hoje com um pouquinho eu não sei se eu exagerei um pouquinho, que eu sentei um pouco mais hoje, assim, na cama mesmo, sabe? Não sei, uma das perguntas é se pode se ficar sentado na cama ou se tem que ficar deitado mesmo para evitar que... Ou se
E a outra Tá. pergunta, Já se entendi. esses É a remédios outra? fazem efeito, e eu tô com um pouquinho eu acho que contração, sabe? Porque dói um pouquinho o baixo ventre. Não tá, não Uhum, sei se eu não percebo associação com a barriga ficar dura. Eu percebo que ele uhum. mexe bastante, e quando ele mexe, fica duro onde ele tá, mas e a pressão subiu. Tava 14/9 agora há pouco. Tá, então vamos por partes. Bom, o que você está me dizendo que teve, a gente chama de um início de um trabalho de parto prematuro que ficou só na ameaça e que não rolou, né? Não virou parto prematuro, tá? As condutas que você falou são as que eu costumo usar também, que é repouso, hiperidratação, tomar bastante água, né? Usar progesterona. E se tivesse uma certeza que ia nascer mesmo, eu usaria o corticoide também. Na incerteza, já foi, mas já usou o corticoide, porque daí o corticoide é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, ele melhora para um bebê que vai nascer, com certeza vai nascer prematuro. Por um outro lado, ele acelera um bebê que não ia nascer prematuro e que a mãe tomou o corticoide, né? Então, ele é uma faca de dois gumes, tá? Agora, você perguntou da posição, ficar sentado, deitado, a posição que for mais confortável. É você que vai saber disso. Não sou nem eu e nem outro médico que saberá disso. Então, Ah, se você entendi. está numa posição, você está numa posição que não te dói, que deixa você tranquila, essa é a melhor posição, entendeu? Então, o repouso que a gente Entendi. fala porque quando a gente fala repouso, a gente fala assim, bom, eu que estou falando para fazer repouso, que se você fizer atividade física, vai forçar o colo do útero, portanto, vai aumentar a chance do trabalho de parto. Porém, é, eu creio que você vai sentir isso no seu corpo. Então, se você sente que coisas que você faz te deixam mais cansada, fadigada, irritada, com dor, com cólica, não tá legal aquela coisa. O corpo tá avisando que tá ruim, né? E isso vale também para a posição, né? De ficar. E aí, então, não é que vai ficar deitada sem se mexer. Aí, se você ficar deitada sem se mexer, começa a doer tudo, formigar a perna, cair a pressão, daí não é legal também. Então, Aham. depende muito do que você sente, tá? E Tá. aí você falou da pressão alta, o que me chamou mais atenção foi você falar da pressão, que subiu um pouco e tal. Eu acho que é uma coisa a ser vista. A pressão, quando sobe alguma vez na gestação, é sempre bom ficar de olho se ela não está subindo mais vezes depois, né? Então, normalmente eu recomendo as pessoas terem um aparelho de pressão em casa quando sobe a pressão, que daí consegue com o aparelho digital e monitorando. O ideal na gestação é no máximo 12,5 por 8,5, esse é o teto de pressão na gravidez, É que né? até ontem eu estava tomando epinefrina, é isso que fala? Pra... Não. Creio que não. Epinefrina é um remédio que usa para reanimação cardíaca, a pessoa que está com o Não, coração é para parado. pressão, era para pressão, mas também, na verdade, estava sendo usado para diminuir o trabalho, para evitar o trabalho de parto prematuro. Nifedipina. Isso. Nifedipina. Uhum, É. E aí ontem eu uhum. parei de tomar. E hoje eu tenho um aparelho aqui em casa e ela permaneceu mais que 13/9 o dia inteiro, assim. 13/8. Daí No agora, caso, junto com essa dor abdominal que veio essa pressão mais alta também. uhum, entendi. Nesse caso aí seria bom consultar novamente. Seria bom, porque se eles não sabiam na hora que estava mais alta a pressão e agora está ficando, aí precisaria colher uns exames de sangue para rastreamento de pré-eclâmpsia, né? Ou para excluir ou para confirmar se não tem nada querendo acontecer aí a mais, né? Então, eu pensaria que sim, vale a pena reavaliar, né? Não pela dor que você falou, tá? Mas sim pela pressão estar mais alta. Eu acho que vale a pena. E essa cólicazinha não significa que eu tô entrando em trabalho de parto de novo. Cólica é dor, né? Um tipo de dor. Existem vários tipos de dor. Então, quando eu tô falando dor, eu tô querendo dizer cólica nesse meio, né? Se você estiver tendo Aham. dor e você não acha a posição para essa dor, e essa dor tá vindo de 5 em 5 minutos, isso é contração de parto, né? Entendeu? E aí também é um Ah, motivo para entendi. ver. Agora, se for só Tá. uma dor, uma pressão embaixo da barriga, de ficar parado num canto, deitado e mudou a posição, melhorou, aí não. Agora começou a ter cólicas, cólicas, cólicas que vão pegando um ritmo, aí eu acho que vale a pena sim, porque no hospital, o que que tem a mais para fazer, né? A injeção você já tomou, não vai tomar de novo. A progesterona você já está tomando em casa, isso não vai tomar de novo no hospital. Mas existe, alguns hospitais têm medicação um pouco mais forte na veia, se chama atosiban, que é uma medicação que segura mais forte a gestação quando o bebê quer nascer prematuro, entendeu? Então, é Entendi. um recurso a mais que tem no hospital, caso precise, né?
Tá bom, doutor. Obrigada, viu? Tá bom? Obrigado a Tá você. joia, Boa obrigada. sorte. Espero que seja só uma ameaça, que não seja nada agora, tá? E depois vem me contar aqui como é que foi, tá bom? Conto sim. Obrigada, doutor. Então tá bom. Obrigado a você. Tchau. Pode deixar que Tchau. eu tiro aqui. Pronto, não caiu. Beleza, gente. Que horas são? Estamos quase no final já. Deixa eu ver quem mais está aqui. Uma coisa que eu tô achando legal aqui, ó, espectadores. Eu tô vendo, que agora eu achei essa lista aqui. Tô vendo bastante gente muito legal aqui que trabalha com parto, inclusive. Fala, Mauro, tá por aí. Ó, o Paulo lá de Araraquara também. Carol Fernandes de São Paulo. Então, eu tô vendo alguns médicos obstetras aqui também. O enfermeiro Rodrigo Normanha. Quem mais que tá aqui de profissionais assistindo? Deixa eu ver. Quem mais? Que agora no começo da lista não. Mas só para falar um oi aí para a turma também. Bom, deixa eu ver quem mais que está aqui para falar comigo. Então, que falou, me chama, que foi a Milena Mazzacorati. É isso? Mazzacorati? Acho que é. Então, eu vou te chamar, Milena. Estou adicionando agora. Já está adicionado. Oi, Milena. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo você? Também, tudo Diga. jóia. Doutor, na verdade é uma dúvida simples, mas que a gente sempre ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu estou grávida de 24 semanas, estou completando hoje, e meu primeiro exame de diabetes, né, o glicemia, ele deu um pontinho a mais, deu 93. Uhum, E aí a minha ginecologista falou assim, eu não vou te considerar como uma diabética gestacional, né? Mas eu vou acender uma luzinha em você para que você não ultrapasse esse valor. E uhum, agora na sexta-feira eu vou fazer a curva glicêmica, né? Eu uhum. gostaria só de saber uma opinião do senhor, se isso é ok, se tá tudo bem, se é melhor eu me preocupar um pouquinho mais, enfim. Tá. Bom, pelas recomendações atuais que a gente tem, tanto da Sociedade Brasileira quanto da OMS em relação a diagnóstico de diabetes gestacional, Uhum, funciona assim. Se a pessoa deu um valor alterado, a gente já deve chamar isso de diabetes gestacional. Mas, certo. veja bem, eu concordo com o que ela falou. Eu concordo com, ó, surgiu uma luzinha de alerta, eu também penso assim, Uhum, tá? Por quê? Há uma grande diferença entre a pessoa que vai ter uma medidinha alterada de glicemia agora e a outra pessoa que vai ter todas alteradas a gravidez inteira e o bebê vai ficar com 6 quilos de peso dentro do útero, tá? Então, ou seja, certo. tem graus e graus, né? Só que, sabe por que não tem problema chamar de diabetes gestacional quando tem uma medida Hum, alterada? Porque a conduta é fazer dieta. E ok. a dieta não faz mal para ninguém. Sim, Entendeu? Por isso que não sim. tem problema, tá? Logicamente que quando a gente bate o carimbo de um diagnóstico, né? Fala, ó, tem o diagnóstico X, no caso de diabetes gestacional. Tem as questões emocionais desse diagnóstico, por isso que eu falo Tá, como a sua médica falou também. E fala, não, vamos certo. ver tal, vamos esperar um pouco para ver o resultado, para bater o martelo, né? Porque eu concordo com Certo. isso, que tem a parte emocional. É que as sociedades, em geral, de classe, né, médicas, elas às vezes não colocam isso na balança. O que a Tá. pessoa vai pensar em receber o diagnóstico? Eles só colocam Uhum. assim, não, se deu lá que tem um valor alterado, é diabetes e acabou, porque a conduta não muda. A conduta é fazer dieta e dieta é bom para todo mundo, entendeu? Certo, Então, certo, sem levar em conta o lado emocional do carimbo do diagnóstico, né? Mas então certo. é isso. Eu acho que fazer a curva glicêmica é legal para fechar o diagnóstico, é uma boa. Ou Tá. então, né, tem pessoas que fazem o perfil glicêmico, que é ficar medindo a ponta do dedo Certo. periodicamente. Depois cada um faz um, ou pode fazer os dois também, né? Para fechar o diagnóstico. Mas se eu fosse a gestante, eu ia fazer de novo também. Eu não ia falar com uma Sim. medida só, que eu falar, já tenho e acabou. Né? Sim, sim. Então E eu assim, faria. doutor, eu controlo muito bem a alimentação. Desde esse dia em diante, eu tenho controlado muito bem a alimentação, pratico exercícios, enfim. Mas eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Fica Uhum. essa pulguinha. E qual o valor certo, doutor, que vai, caso eu não tenha diabetes gestacional, essa curva glicêmica, qual que é o normal dela?
tem mais de um, tem laboratório que dá um valor, tem outro que dá outro, tá? Eu vou falar o qual eu Certo. sigo, que seria o jejum até 92, tá? Tá. Aí na primeira hora eu costumo usar de 75 gramas, tá? Porque tem de 50, Uhum. 75 e 100 gramas, tá? Eu costumo usar de 75, aí após a primeira hora 183 e após a segunda hora 153. São os valores Certo. que eu costumo seguir, tá? Mas Tá às bom. vezes vem isso escrito no resultado do exame, às vezes não, tá? Às vezes vem outro Ok. parâmetro lá, às vezes é um parâmetro que nem é de grávida, daí é tudo Uhum. diferente. Então daí Tá. é bom conferir depois e sentar com a médica mesmo e falar, ó, deu isso aqui, e aí, como é que tá? Tô, não tô, Certo. tá? Ou então Certo. olhar esses valores específicos para grávida, né? Tá ótimo, então. Tá bom? Muito obrigada, Beleza. viu? Boa noite. Obrigado, boa sorte, tudo de bom. Obrigada. Vamos ver se eu não vou fazer cair. Não, caiu de novo. Ó, agora hoje eu tô batendo um recorde ainda da live de perguntas e respostas, tá com 51 minutos sem cair. Legal, eu vou até 60 minutos então, que é o tempo da live, tá? Mas se cair de novo, eu não vou começar outra de 60 minutos, tá? Eu lembro que tem uma pessoa que falou aqui que quer falar comigo, que é quem mesmo falou, me chama, me chama, me chama. Ah, cadê? Bom, deixa eu ver, ó, da turma que tá aqui esperando, deixa eu ver se tem mais alguém que falou que tava com tudo certo, microfone, celular fixo, tudo no lugar. Se eu não me engano, é a Débora Penami. Eu vou chamar você, Débora, porque eu lembro que você mandou um tchauzinho ali dizendo que tava certo. Tá. Aí, ó, Débora Benami, tô chamando você, tá já adicionando. Oi, Boa Débora. noite. Boa Olá. noite. Eu estava lendo um relato esses dias de algumas gestantes que tiveram trombofilia e tiveram perda Uhum. gestacional com 26, 30 semanas. E isso me gerou dúvidas. Eu estou com 28 semanas agora de gestação. Quais os sintomas para a gente identificar uma trombofilia? Só pode ser visto através de exame. E quais os riscos para a gestante e para o bebê? Tá, entendi. Esse tema, ele é bem longo, eu vou tentar resumir, mas ele daria umas 2 lives inteiras, só falando de trombofilia. Mas, não pela prevalência desse problema, tá? Porque a minoria das pessoas que tem trombofilia, mas sim pela complexidade que tem esse assunto. Então, daria aí umas 2 lives só de explicação. Mas a questão é a seguinte, trombofilia, né, a palavra trombo, ela vem de formar um coágulo de sangue. Filia é a tendência a. Então, trombofilia é a tendência a formar um coágulo de sangue, tendência a entupir alguma coisa, tá? Então, tem 2 formas que a trombofilia pode acontecer. Uma delas é adquirida, ou seja, a pessoa nasceu, não tinha aquilo e depois ficou com aquilo, tá? E tem aquela que já é da pessoa, congênita, genética dela, né? Tanto que exames que a gente faz para pesquisar a trombofilia, a gente pede exames da parte genética e pede da parte de anticorpos, tá? Para saber se a pessoa tem. Então, a pessoa que tem uma trombofilia genética, ela tem uma tendência nela, nos genes dela, de formar trombos no corpo dela, tá? Isso pode acontecer em algumas fases da vida dela com mais frequência. Por exemplo, se tomar anticoncepcional, a pessoa pode entupir as veias, tá? Ou artérias. Se a pessoa tiver algum acidente, alguma coisa e tiver algum problema de fratura, por exemplo, essa pessoa terá mais tendência a ter uma trombose do que uma pessoa que não tem a trombofilia, tá? E assim por diante. Fatores que podem levar a pessoa que tem trombofilia a formar trombos. Se a pessoa tiver um câncer, se a pessoa ficar hipertensa na vida adulta, na vida mais velha, e assim por diante. Então, essa pessoa tem essa tendência. E um dos momentos que a trombofilia pode virar uma doença, porque a trombofilia não é uma doença, a trombofilia é uma tendência a formar trombos, tá? É uma tendência a ter um Sim. negócio, tá? Um dos momentos é a gravidez, porque a gravidez, ela, para algumas pessoas, ela aumenta a coagulabilidade do sangue, ou seja, deixa o sangue mais grosso, entre aspas, tem mais chance de entupir. Então, para essas pessoas que têm trombofilia e ficaram grávidas, tem que juntar os 2 fatores, trombofilia e gravidez, essa pessoa terá mais chance de entupir vasos, tá? Só que lembrando que isso é a minoria das pessoas que acontece, tá? Quando isso acontece no contexto da gravidez, isso vira aborto, porque vai
vai entupir a placentinha lá, que não vai ter como nem funcionar, nem passar nada para o bebê, a gravidez não evolui, tá? Quando isso acontece até metade da gravidez, em geral vira uma perda fetal, tá? Com 20 semanas, por exemplo. Mas quando isso começa a acontecer na segunda metade da gravidez, né, de 20 semanas para frente, o que acontece é que a partir de 24 a 26 semanas, dependendo do lugar, o bebê já é viável, um bebê que vai sobreviver, porém a placenta está caindo muito sua função porque ela está entupindo lá, entupindo. A função do médico obstetra é levar o máximo possível dessa gestação à frente, para que o bebê não seja prematuro, e se passar a partir de um certo momento que o bebê já é viável, induzir o parto para esse bebê nascer, em geral na faixa de 39 semanas, tá? E se a pessoa descobre que tem a trombofilia, ou porque já aconteceu um problema na gravidez anterior, ou que a irmã dela teve, a mãe dela teve um problema sério, aí ela colhe exames para ver, aí essa pessoa tem como usar um anticoagulante durante a gravidez toda para prevenir que tenha esses microentupimentos, ou seja, está tratado do problema, está tratado, então dificilmente vai ter a repercussão da trombofilia. Uma pergunta que sempre surge é, bom, então por que não pede exame de trombofilia para todas as mulheres? A resposta é a seguinte, porque não compensa uma mulher fazer um exame de trombofilia sem ela ter risco. Porque se ela descobrir que acham que ela tem o risco, vai dar um examezinho lá, porque não é um exame sim ou não. Entendeu? Não é um exame que dá ou não dá o resultado. É um exame que às vezes tem interpretação do resultado. E aí essa mulher que não tem trombofilia vai ser carimbada com diagnóstico de trombofilia e tomar anticoagulante todos os dias da gestação dela, até 40 dias depois do parto, sem ela precisar. Entendeu? Então, se a gente olhar de forma abrangente, assim, para 1.000 pessoas de um lado, 1.000 do outro. Nesses 1.000 desse lado aqui, tem mulheres que já tiveram trombose, que a mãe teve trombose, que teve vários abortos de repetição, e eu peço exames para essas mulheres, tá? Aí eu vou identificar quem são aquelas que têm trombofilia e tratar essas pessoas. Elas vão ter excelente benefício desse tratamento, tá? Do outro lado, eu tenho 1.000 mulheres que não tem nada, nunca tiveram histórico de nada. Já tomaram anticoncepcional na vida, não aconteceu nada, não tem histórico de trombose na família, nem ela mesma, e não tem história de abortos de repetição, não é um aborto só. Aí eu vou colher exame dessas 1.000 mulheres. Praticamente certeza que as 1.000 não tem nada. Só que nesse grupo de 1.000, vai dar umas 150 ali que tem alguma dúvida de alguma coisa. E essas mulheres vão tomar remédio sem precisar. Entendeu? Entendi. Então, por isso que não compensa fazer exame antes de ter algum problema. Porque o exame, ele é complementar. O nome dele é complementar porque ele complementa o raciocínio do que a gente está vendo, né? E não é só o exame que vai dizer o que tem que fazer, entendeu? Sim, entendi. Muito obrigada. Certo? Obrigado você por ter participado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora eu estou chegando na reta final, 58 minutos, então só vai dar tempo de eu falar tchau para vocês aí, falar muito obrigado pela participação de todos e todas. Muito obrigado pelos profissionais que estavam por aí, pelas doulas que estavam por aí. Caminhos aí para vocês, gente, ó, tem caminhos, tá? Até mesmo alguém perguntou, quem é o Paulo de Araraquara? Eu conheci ele esses dias, eu não conhecia também, e já falei para ele do projeto Obstare, assim como eu estou falando para vários outros médicos. Os médicos que quiserem participar com a gente do projeto Obstare, que é o curso para atualização de humanização do parto para médicos, entra lá, projetoobstare.com.br, esse é para médicos, tá? As doulas que quiserem participar comigo, da mentoria que eu faço de aprendizado obstétrico, tem um caminho também, as turmas estão fechadas agora, mas você consegue se inscrever aqui na minha bio para deixar o nome lá na vaga. E as gestantes que querem participar comigo do programa de planejamento do parto online, que é o programa que eu faço online para ajudar as mulheres a fazer plano de parto, esse aí está aberto, permanente, é só entrar no planejandoparto.com.br que você vai achar o caminho para isso aí. E aí eu estou lá para ajudar diariamente, tirando dúvidas. E a cada 15 dias a gente faz uma reunião pelo Zoom para conversar sobre a gestação de cada uma, tirar dúvidas e sobre o plano de parto de cada um. Gente, muitíssimo obrigado. Amanhã, às 18 horas, a minha live será... Não, amanhã é quinta. Justamente eu fiz essa hoje, de perguntas e respostas, porque amanhã não terei live, excepcionalmente, porque amanhã a gente vai ter uma reunião muito importante dentro do grupo de doulos, que eu faço a mentoria, e vai ser lá dentro a reunião, nesse horário das 6 horas, por isso eu não estarei aqui com vocês. E na sexta eu volto novamente com uma convidada, e aí a gente conversa mais, e vocês podem tirar mais dúvidas. Muito obrigado,
Beijão para todo mundo. Essa live ficará agora no IGTV, então tá facilitando. O Instagram facilitou nossa vida de deixar as lives salvas. Eu tô só esperando ela cair sozinha para não clicar, para não ter risco de perder e não gravar. Então, na hora